Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design, aqui quem fala é Liut Christian. Eu estou tentando manter a frequência maior aqui no canal, mas hoje infelizmente eu tive um problema, tive que sair correndo para comprar um headset novo, que o meu antigo já não estava mais dando conta, acabou quebrando. E para não quebrar o nosso ritmo, eu resolvi disponibilizar para vocês uma aula inteirinha do meu curso de Illustrator lá da Suite Criativa. Nessa aula aqui eu falo sobre gerenciamento de cores, eu dou aqui na verdade uma introdução básica, noções gerais de como funciona o gerenciamento de cores, o que é RGB, o que é CMYK, como o gerenciamento de cores influencia no resultado do seu trabalho, como ele é utilizado na verdade para controlar variações aí na fidelidade de cores em um projeto de impressão. Essa é uma das aulas do último módulo do curso, o 5º módulo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar a página do curso. E excepcionalmente nesse mês, de abril para março, a gente está lançando mais um curso na Suite Criativa, que é o InDesign, o Adobe InDesign. E o curso de Illustrator está saindo com 50% de desconto para quem levar o InDesign, que também já está com 50% de desconto. Então se você acessar o link aqui na descrição, você vai conseguir comprar os dois cursos, de Illustrator e de InDesign, pela metade do preço. Dá essa força aí. Se você curtir esse conteúdo aqui, é apenas uma degustação para você ver como é que é o nível lá das informações. É um curso essencial para quem gostaria de aprender a usar Illustrator e aplicar esse conhecimento nos seus projetos gráficos. Não esquece de dar aquela força curtindo e compartilhando esse vídeo aqui. Confere todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá para a nossa aula. O legal do 5º módulo é que a gente vai utilizar como projeto de exemplo o seu próprio certificado. É isso mesmo, você vai receber na sua casa o seu certificado bonitão do nosso curso de lançamento, o Adobe Illustrator CC Inicial, e você vai aprender nesse módulo como esse certificado foi feito, como ele foi desenvolvido e quais as técnicas de impressão, de pré-impressão e de acabamento que foram utilizadas e como você pode reproduzir essas mesmas técnicas, esses mesmos acabamentos na gráfica local, ou se você trabalha com gráfica, você vai entender como é que isso funciona. Só que antes de a gente começar, de a gente botar a mão na massa, é muito importante que você entenda um conceito fundamental para que você trabalhe com projetos de impressão, seja para projetos para web ou para impressão também, que é o sistema de gerenciamento de cores. O que é, na verdade, o gerenciamento de cores? Nessa aula eu vou tentar te explicar de um jeito bem simplificado, tá? A gente não vai entrar em detalhes muito aprofundados, até porque é um assunto muito complexo, mas eu vou tentar te passar aqui o básico para você entender como funciona o gerenciamento de cores e por que ele é importante. Geralmente, quando você trabalha com impressão, o pessoal que já fez impressão em gráfica ou que já desenvolve trabalhos de impressão por conta própria, sempre tem problemas com as cores que são exibidas de um jeito no monitor e quando você imprime na gráfica, imprime na impressora de casa, a impressão sai completamente diferente. Isso pode acontecer em qualquer aplicativo, não só no Illustrator, como no InDesign, como no CorelDRAW, como no Photoshop, enfim. Qualquer aplicativo que você utilize para imprimir qualquer coisa em qualquer impressora. Para que você possa controlar essa variação tonal, ou seja, como as cores são exibidas tanto no seu monitor quanto na sua impressora, é fundamental que você utilize um sistema justamente chamado de gerenciamento de cores. E é sobre isso que eu quero falar agora. Eu fiz aqui um documento separado para que eu possa exemplificar para você como cada um desses conceitos vão se encaixar até que você entenda como é que funciona o gerenciamento de cores. Um pouquinho mais lá atrás, quando a gente começou a desenvolver o nosso primeiro projeto de impressão, no módulo 2, eu apresentei para você a diferença entre o modo de cores RGB e o modo de cores CMYK. O que você precisa entender neste caso é como essas cores são compostas e por que existe essa diferença de RGB e de CMYK. Bom, basicamente, as cores RGB são as cores aditivas RGB e é um modelo de cores ou modo de cores que utiliza luz para representar as cores para você. Então, se o modo de cores RGB utiliza luz, ou seja, qualquer equipamento, dispositivo que utilize luz para representar as cores, provavelmente vai utilizar um espaço de cores RGB, um sistema de cores que funciona basicamente com luz vermelha, verde e azul.
Esse tipo de espaço de cor é muito comum, ou melhor, é amplamente utilizado em TVs, em smartphones, em monitores de computador, enfim, projetores, qualquer dispositivo que utilize essencialmente luz para exibir para você. Então você consegue imaginar aí a quantidade de dispositivos que você usa, que você tem uma tela, né, que está emitindo ali luz, está representando imagens, cores e formas. Então todos esses dispositivos utilizam RGB porque eles precisam usar a luz para representar essas cores. Basicamente, com essas três cores, vermelho, verde e azul, esse sistema, esse espaço de cores, esse modo de cores, pode representar aí milhões de cores perceptíveis para o olho humano. Então você consegue enxergar muitas cores, você consegue, na verdade, criar praticamente todas as cores que a gente consegue enxergar, né, utilizando variações de mistura de vermelho, verde e azul. Mas esse espaço de cores só funciona em dispositivos justamente que exibem luz. Inclusive, a quantidade de cores que você consegue representar utilizando luz é consideravelmente maior do que o nosso segundo espaço de cores aqui, que é o CMYK, ou CMYK. Então, se você consegue representar uma quantidade absurdamente grande de cores em RGB, você também consegue representar uma quantidade muito grande de cores em CMYK. A diferença é a maneira com que essas cores são representadas. É claro que a gente não consegue imprimir em um papel utilizando luz. Isso é impossível, pelo menos por enquanto, né? Estão desenvolvendo os papéis tecnológicos para isso, mas por enquanto a gente ainda não chegou nesse ponto. Então, como não dá para imprimir num papel com luz, a gente utiliza tinta ou toner, enfim, qualquer pigmento que sirva para representar ou para expressar as cores no papel. E é aí que as coisas começam a complicar. Você não consegue representar com tinta a mesma quantidade de cores e também nas mesmas nuances do RGB, ou seja, cores muito brilhantes como o verde, por exemplo, não são possíveis de serem reproduzidas em papel, falando, claro, de maneira simplificada, avaliando o modo de cores CMYK doméstico ou impressão convencional. Então, justamente porque você utiliza pigmentos, você depende da coloração do papel, da alvura do papel. O papel seria a sua tela, então o papel não consegue refletir cores brilhantes, porque é um meio que não tem como fazer isso. Então você consegue imprimir no papel, mas o papel tem as suas limitações para representar essas cores para o seu olho, para você enxergar isso lá bonitinho. Então, por isso, a gente tem o modo de cores CMYK, que utiliza pigmentos para representar as cores no papel, seja toner, seja tinta ou qualquer outro tipo de pigmento. Ocorre que a cor RGB ela é uma cor aditiva, ou seja, quando você soma as cores, você chega no branco. Então, quanto mais vermelho, mais verde, mais azul você tiver, mais as cores vão ficando claras até que você chegue no branco. Já no CMYK você tem o oposto, são cores subtrativas. Quanto mais você adiciona as cores, mais escuras. Quanto mais você misturar as cores, mais escuras elas vão ficando, justamente uma característica da pigmentação. E quanto mais você tirar as cores, quanto menos você pintar o papel, mais o papel vai aparecer. Então, consequentemente, você vai ter o branco. Então, o branco aqui seria representado pela cor do próprio papel. Mas se você adicionar todas as cores no modo CMYK, e se eu der um zoom aqui nesse espaço onde a gente tem a área onde as cores se cruzam, você vai observar que a gente não consegue chegar em um tom 100% preto. Ele é uma espécie de marrom avermelhado, justamente por causa das impurezas das cores, das impurezas das tintas, e também, claro, tem a influência aí do meio, do papel, do substrato e assim por diante. Então é por isso que no processo CMYK a gente não usa apenas três cores, que seriam ciano, magenta e amarelo. Mas a gente também adiciona a cor preta justamente para suprir essa necessidade aqui, para que a gente consiga representar a cor preta. No modo RGB é só apagar todas as luzes, fica preto. No modo CMYK não, a gente precisa somar todas as cores, mas como não é possível somá-las, a gente vai utilizar uma cor especial, ou seja, uma quarta cor, que nesse caso seria uma pigmentação completamente preta. E dessa maneira a gente tem os modos de cores que são utilizados em diferentes dispositivos. Em RGB, a gente, nos dispositivos eletrônicos, como telas, celulares, smartphones, projetores, entre outros, você utiliza modo de cores RGB, porque você tem LEDs, tem as luzinhas lá que são utilizadas para representar as cores nesses dispositivos. E no papel, na impressão, você tem o modo de cores CMYK, onde você utiliza pigmentação, utiliza tinta, para que você possa representar essas cores no papel.
E a gente tem justamente aquele problema onde a gente enxerga uma cor na tela, justamente porque a tela utiliza um espaço de cor muito mais amplo e muito mais brilhante, e quando a gente imprime isso no papel, a gente tem uma cor completamente diferente, justamente porque ou você foi desavisado e não utilizou cores que pertencem ao espaço CMYK, ou simplesmente você não consegue ainda utilizar os recursos disponíveis no aplicativo, ou não conhece como isso tudo funciona. Na verdade é justamente isso que eu vou tentar te explicar aqui. Quando a gente fala de impressão, na verdade quando a gente fala de RGB e CMYK, dizer que um espaço de cores é RGB e que um espaço de cores é CMYK, na verdade não diz muita coisa quando a gente fala de representação de cores. Tudo que a gente está indicando é que no espaço de cor RGB a gente vai usar luz vermelha, verde e azul. E tudo que a gente está dizendo para o aplicativo quando a gente está utilizando o espaço de cores CMYK é que a gente vai utilizar ciano, magenta, amarelo e preto, mas só. E aí a gente tem os principais problemas, ou onde começam os problemas com a questão da fidelidade de cores. Quando você passa para um projeto de impressão, imagine que você tem várias impressoras, onde, na verdade eu exemplifiquei aqui com 3 impressoras, onde eu tenho uma impressora da marca A, modelo 1, uma impressora da mesma marca A, só que modelo 2, e uma impressora de uma outra marca B. Então a gente tem 3 impressoras diferentes, embora eu tenha 2 impressoras da mesma fabricante e uma impressora de outra fabricante, a gente tem 3 impressoras que são completamente diferentes e cada uma dessas impressoras vai imprimir de um jeito completamente diferente. Justamente por causa da arquitetura de hardware dos equipamentos, ou como essa impressora foi fabricada, da pigmentação, qual que é o tipo de tinta que ela usa, quais são os compostos químicos dessa tinta. O mesmo vale para uma impressora da mesma fabricante, mas de outro modelo. Qualquer mudança, mesmo que seja insignificante nas configurações de hardware, na maneira com que os seus periféricos ou as suas placas, os seus circuitos são desenvolvidos, o seu código, isso já gera diferença na maneira com que ela vai imprimir as suas cores. Ainda mais falando de uma impressora de uma marca diferente, de um fabricante diferente, que utiliza outras tecnologias, utiliza outra pigmentação nas suas tintas e assim por diante. Então aqui a gente tem justamente o problema, é onde esse problema ocorre. Justamente porque você tem tecnologias diferentes, arquiteturas diferentes, você não consegue fazer com que esses equipamentos representem 100% as mesmas cores. Além disso, em cada uma dessas impressoras, você pode utilizar vários tipos de papéis diferentes. Você pode utilizar um papel revestido, que é mais brilhante, pode utilizar um papel fosco, que é menos brilhante, já puxa mais para a cor amarelada. Você pode utilizar um papel fosco, mas com uma alvura maior, mais branca, então ele fica mais azulado. Então, para cada tipo de papel e para cada tipo de impressora, você tem aí uma vasta quantidade de variações possíveis de você obter resultados de impressão. Você consegue imaginar a dor de cabeça que é conseguir um resultado fiel? E é para isso que serve o gerenciamento de cores. Imagine que você precisa fazer um impresso colorido. Ok, a gente disse lá no aplicativo que a gente vai usar o modo de cores CMYK, mas a gente só está dizendo que vai usar CMYK. Mas como é que essa impressora aqui quais são os valores de ciano, magenta, amarelo e preto para que essa impressora consiga imprimir esse azul e esse amarelo? Será que se eu usar esses mesmos valores usando essa outra impressora aqui, o resultado vai ser o mesmo? E para essa outra impressora de outra marca? Com certeza não. Por mais que eu defina um azul para essa impressora e imprima, vamos utilizar apenas um tipo de papel, tá bom? Por mais que eu tenha o mesmo tipo de papel para as 3 impressoras e utilize no meu aplicativo a mesma informação de cor, cada uma dessas impressoras vai imprimir de um jeito diferente. Isso é um problema e isso pode ser resolvido justamente com o gerenciamento de cores. Como é que funciona o gerenciamento de cores? Para cada uma dessas impressoras, a gente vai precisar dizer para o computador, olha, querido, é o seguinte, quando você for imprimir esse azul, nessa impressora aqui você precisa utilizar exatamente essa informação aqui. Já nessa aqui, para você chegar nesse mesmo tom de azul, você já precisa usar essa outra informação aqui porque ela é um modelo diferente. Então você vai basicamente dar instruções para o seu equipamento de como que ele deve representar as cores para chegar nesse azul e nesse amarelo em cada um desses equipamentos utilizando o tipo de papel que a gente escolheu. Lembrando que se eu mudar o tipo de papel, novamente eu vou ter que mudar as instruções que vão ser repassadas para o meu aplicativo e para a minha impressora. E como é que isso funciona? Através de calibração, através de equipamentos e de configurações especiais que vão ser utilizadas para calibrar todos os equipamentos envolvidos no seu fluxo de trabalho.
desde o monitor que você enxerga, a câmera que você utiliza para tirar fotografias, o scanner e a impressora que você utiliza para imprimir. Para que seja feita a calibração, primeiro, os monitores são calibrados utilizando um perfil de cores RGB. Para isso se estabelece um padrão que é reconhecido mundialmente, um padrão ISO. Então você adiciona uma espécie de referência de cores para que esse monitor seja calibrado. Então olha só, você utiliza um equipamento chamado espectrofotômetro, eu vou deixar uma foto aí no corpo da sua aula. Tá? E esse equipamento vai ser posicionado sobre a tela do seu computador, e aí esse computador vai começar a exibir várias cores, ele vai começar a exibir vários quadrados coloridos na tela, e esse espectrofotômetro, que parece uma câmerazinha em cima da tela, ele vai lendo essas cores, e ele vai utilizar como referência um padrão internacional. Então, à medida que o seu monitor vai representar, por exemplo, uma cor aqui nessa área, tá? O equipamento vai estar aqui posicionado para fazer a leitura, e aí o seu computador vai exibir uma cor aqui nessa área. E aí quando ele exibe essa cor nessa área, claro, utilizando o software do próprio calibrador, o calibrador vai entender, ou melhor, o software vai dizer, olha, nesse quadrado aqui era para ele estar representando a cor X. E aí esse leitor vai ler essa cor, ele vai identificar qual que é a diferença dessa cor em relação ao padrão mundial, a um padrão específico, e ele vai verificar se essa cor que está sendo representada aqui está de acordo com o padrão que ele está seguindo, com o padrão que ele está avaliando. Então, opa, peraí, essa cor aqui está muito clara ou está muito escura. Então, esse equipamento vai analisar essa cor e vai identificar por que ela está diferente e quais são os valores ideais para que esse monitor corrija essa coloração e passe a exibir essa cor exatamente como a referência que ele está utilizando. Então, ele utiliza um padrão de referência, ele olha sempre ali para aquele padrão, e esse monitor precisa representar as cores exatamente igual a esse padrão. E esse padrão é utilizado para calibrar todos os dispositivos eletrônicos, tá? Se você tiver 3 monitores, ele vai usar o mesmo padrão de referência, e ele vai tentar representar essas cores e vai desenvolver aí uma configuração específica para que esse monitor consiga representar as cores dentro do padrão. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai criar um arquivinho que a gente chama de perfil ICC, é um arquivo de computador que contém as instruções para que o seu monitor consiga exibir as cores de acordo com o padrão. Então você vai instalar esse perfil de cores no seu monitor, e a partir da instalação desse perfil de cores, o seu monitor vai ter as instruções exatas do que ele precisa fazer para representar as cores do espaço RGB, seguindo aquele padrão internacional, aquele padrão que ele usou de referência. Você instala esse perfil de cores no seu monitor, e se você tiver mais de um monitor, você vai precisar fazer a mesma configuração, vai precisar repetir o teste para esse monitor, tá? E a ferramenta de calibração vai gerar um arquivo diferente para cada um dos seus monitores. Ou seja, para um monitor do tipo A, B ou C, enfim, você tem monitores de marcas ou modelos diferentes, ou como a gente já viu, até da mesma marca, mas de um modelo diferente. Ele vai precisar criar para cada um desses monitores, utilizando sempre o mesmo padrão de referência, tá? Nesse caso vai ser o mesmo padrão para os dois. Então ele vai avaliar sempre as cores que esse monitor exibe e qual é a relação dela com o padrão, e as cores que esse monitor aqui exibe e qual a relação dele com o padrão. Eles usam o mesmo padrão, e a partir daí o software de calibração gera o perfil ICC. Opa, esse arquivo aqui é necessário para que esse monitor exiba essas cores. E esse arquivo aqui é necessário para que esse monitor exiba essas cores. Ok? E é dessa maneira que é feita a calibração do seu monitor. Na impressora, funcionam de um jeito muito semelhante, tá? Você utiliza um equipamento especial que vai imprimir o padrão, tá bom? É o mesmo equipamento utilizado para calibrar o monitor. Ele também, algumas edições tem a versão completa, né, que já vem com todos os equipamentos necessários para calibrar as impressoras também. Então você escolhe um papel e uma impressora, um tipo de papel ou um tipo de impressora, os dois, tá? Você precisa definir isso para um tipo de papel e para uma impressora específica. Se você mudar o tipo de papel, você vai precisar criar também um novo perfil para aquele papel também, para cada papel e para cada impressora, e assim por diante. Então, utilizando o equipamento de calibração, esse equipamento vai imprimir um modelo, ou seja, o software de calibração já tem um padrão interno, ele vai imprimir esse padrão, são várias tiras coloridas, imagens e tudo mais, e ele vai estabelecer, e você vai conseguir imprimir nessa página o padrão do software utilizando a tinta dessa impressora nesse papel aqui.
você vai pegar esse papel e vai colocar em um leitor, em uma espécie de scanner, e aí o software de calibração vai ler essa página, e aí ele vai fazer exatamente o mesmo que acontece aqui na calibração do monitor. Ele vai analisar o resultado, a impressão, tá? Você vai imprimir aqui, ele vai analisar a impressão da sua impressora, vai comparar para ver se esse arquivo está igual ou está diferente ao target, que chama, que é o modelo de referência, e se essas cores estiverem diferentes, mais claras ou mais escuras, a partir dessa leitura ele vai conseguir determinar, opa, peraí, essa cor está muito clara, então essa impressora tem que maneirar mais no azul. Essa cor aqui está muito escura, então essa impressora tem que maneirar mais no preto. E a partir dessa análise, analisando o resultado que a impressora fez e avaliando o modelo original do software, que está disponível só dentro da engenharia do software, né? Ele vai avaliar como deveria ser o resultado, ele vai criar exatamente o mesmo perfil ICC. Então você vai ter novamente um perfil ICC, um arquivo de computador que é instalado na sua impressora para que você possa fazer o gerenciamento de cores, tá? Deixa eu colocar aqui só para você entender. Então você criou um perfil ICC a partir da análise de um target. E se você mudar a impressora, se você mudar a impressora para o mesmo tipo de papel, você vai precisar criar um outro perfil ICC. Se você vai utilizar a mesma impressora, mas um papel diferente, vai ter que criar um outro perfil ICC, porque você trocou de papel. Então você vai ter dois perfis ICC, um para um tipo de papel nessa impressora, outro para outro tipo de papel nessa impressora. Se for outra impressora, a mesma coisa, para cada tipo de papel e para cada impressora um perfil ICC diferente. Dessa maneira, gráficas, agências e grandes prestadores de serviços de impressão possuem bibliotecas inteiras de perfis de cores que são armazenados no computador, em CDs, DVDs ou na nuvem, e esses perfis de cores são carregados sempre que eles precisam imprimir um projeto em uma impressora específica, utilizando um papel específico e no caso das impressões offset, um fabricante de tintas específico. Então você vai ter no final vários perfis ICC disponíveis para um tipo de impressora e para um tipo de papel. Para o mesmo tipo de impressora, mas para outro tipo de papel. Para o mesmo tipo de impressora, mas para um terceiro tipo de papel. Para outra impressora e para o papel 1. Para outra impressora e assim por diante. Você precisa prever perfis ICC para cada variação dentro do fluxo de trabalho de impressão. E é mais ou menos assim que o gerenciamento de cores funciona. A partir dos perfis ICC, você consegue dizer para a impressora, dentro do espaço de cores CMYK, quais são exatamente os valores de ciano, magenta, amarelo e preto que ela tem que usar para chegar nesse resultado aqui. E cada perfil ICC traz as informações necessárias para que cada impressora, dependendo do tipo de papel, também consiga representar as cores com fidelidade. Esse tipo de fluxo, esse tipo de recurso, na verdade, de gerenciamento de cores, ele não é nada barato, você precisa de equipamentos de calibração específicos, precisa de pessoal especializado para que possam ser gerados os perfis ICC, as calibrações, fazer o gerenciamento desses arquivos, enfim. Infelizmente, é um recurso que custa dinheiro e dificilmente você encontra isso em gráficas de pequeno porte, em prestadores de serviços domésticos e assim por diante. Então, infelizmente, é um recurso que você dificilmente vai encontrar no seu dia a dia, ou você vai conseguir utilizar justamente porque requer um grande e um alto investimento. Mas esse é o conceito básico, tá bom? Isso aqui é uma pincelada sobre o conceito. Isso vai abrir precedentes para que você possa pesquisar sobre o assunto. Inclusive vou deixar um link aqui no corpo da sua aula para uma série de artigos que eu estou publicando no Clube Design especificamente sobre esse assunto, e tenho certeza que vai te ajudar a se aprofundar mais nesse assunto e entender um pouquinho mais como é que ele funciona. A partir então desse conhecimento, entendido como funciona RGB e CMYK e como funciona o processo de gerenciamento de cores, a gente vai partir então para a construção do nosso projeto gráfico.